Gente, hoje eu queria falar um pouquinho sobre Chico Xavier. Ele é o representante do espiritismo. Era uma pessoa dotada de uma humildade tamanha e ele trabalhava em prol do espiritismo. Ele logo no início da sua vida, lá em Pedro Leopoldo, ele começou a escrever livros, né? Então ele editou um primeiro romance escrito. E nesse romance ele cita poemas de mais de 400 autores. Esses autores como Castro Alves, outros portugueses famosos que eu não sei nem dizer, mas eram 400 autores. E ele era uma pessoa, gente, que tinha o 4º ano primário. Ele não tinha conhecimento nenhum, mas por uma obra do outro, foi passado para ele esses romances, essas poesias. Ele poderia muito bem falar que ele que tinha recebido essas poesias, que até ia passar, mas ele não falou, ele falava de autores, que tinham autores. O Chico Xavier era uma pessoa muito humilde. Ele recebia psicografias, como todo mundo sabe, para mães que haviam perdido filhos e queriam mensagem dos filhos, saber como é que os filhos estavam. Ele recebia e passava para as pessoas. Só para vocês terem uma ideia, uma vez chegou e o Chico tinha do seu lado sempre Emmanuel. Emmanuel é um espírito que acompanhava o Chico Xavier em todas as formas. E o Chico era uma pessoa que vivia em 2 planos ao mesmo tempo. No plano aqui, dos humanos, nosso, e no plano espiritual. Isso foi sempre para ele uma grande barreira, para ele ter a vida dele e tudo. Então muita gente perguntava assim: Chico, você não vai casar, você não tem um relacionamento, sua vida é só para trabalho. Então ele dizia: como é que uma pessoa pode se relacionar com outra, tendo uma plateia de pessoas para ver a sua vida? Então ele queria dizer isso, que ele não podia ter um relacionamento com qualquer pessoa que fosse, porque ele tinha espíritos que constantemente estavam do lado dele. E isso fez com que ele canalizasse o seu lado, em vez de para o lado sexual, ele foi todo para o lado do trabalho, da missão dele, né? E o Chico tem várias historinhas assim que a gente ouve de uma pessoa, de outra. E ele fazia essas reuniões e tal. Se dedicava muito, gente, se dedicava demais. Então, uma ocasião, um jornalista estava do lado dele e chega uma senhora, ele na mesa, lá em Uberaba, isso já foi em Uberaba. A senhora pega na mão dele, começa ele escrevendo. Aí ele pergunta à senhora: a senhora está viva ou está morta? A senhora falou: eu estou viva. Ai, graças a Deus. Entendem? Porque ele misturava o lado espiritual, como ele vivia os 2 mundos, o lado espiritual, o plano espiritual e o plano nosso, então ele misturava muito. E o Chico foi uma pessoa de uma caridade, ele fazia doações, ele saía dando caridade para as pessoas. Depois que ele terminava as sessões dele, ele saía distribuindo coisas para as pessoas. E tem uma curiosidade, eu não sei se Pedro Leopoldo, acho que foi isso, onde ele nasceu, o Uberaba, ele visitava a casa das mulheres da vida, né, onde elas, e ele era muito bem recebido lá, elas gostavam muito. Cada vez que ele ia lá, ele fazia o evangelho, tudo. E elas recebiam com muito respeito, muito carinho, e tratava elas e dizia assim: nós temos que respeitá-las, porque elas são nossas irmãs.
Então, num belo dia, ele chegou lá e estavam todas em trabalho, né? Tinham fregueses. Então, a dona da casa falou, vocês se retirem todos aqui, porque nós vamos fazer uma oração. Foi uma coisa muito curiosa. Mas ele fazia o evangelho para elas. Ela se sentiu muito bem, isso era uma coisa, uma relativa frequência. Só para vocês verem a tamanha humildade do Chico. Ele nunca se preocupou e nunca separou as pessoas por classe nenhuma. E outra coisa, ele se tornou mais conhecido quando ele, em 1971, quando ele foi naquele programa Pinga Fogo. E foram convidados vários jornalistas e todos. O espiritismo era uma coisa assim meio não muito bem vista, né, gente? Até quando ele entrou na Rede Tupi de televisão com os vários repórteres que foram entrevistar e ele muito tranquilamente foi falando sobre tudo, se desenvolveu. Estavam todos querendo massacrar, vamos lá falar o português claro. Mas ele com aquela calma, com aquela coisa, ele foi desarmando todos eles. No final do programa, todos estavam do lado dele. E naquela época não era rede nacional, gente, passava videotape. Foi o videotape que durante 3 anos rodou o Brasil inteiro com uma audiência espetacular em todo lugar que passava o videotape. E dali para frente, o espiritismo foi sendo visto de uma forma mais amena, de uma forma mais gostosa, foi mais aceito. E todas as pessoas se renderam ao Chico, porque com a forma que ele respondeu as perguntas, a forma que ele tratou todos, foi o que fez ele foi então portador, sabe, do espiritismo. E depois até ele foi procurado para fazer um filme, né? O filme sobre o nosso lar foi feito também o filme, e ele também e outros tiveram muita participação. As mães de Chico, a vida do Chico, né? Como foi a vida do Chico, aparece um pouquinho as mães de Chico. E a Cristiane Torloni era uma das artistas que fazia a mãe dele porque a mãe morreu e ele foi criado pela madrasta. E interessante que quando foram procurar uma criança para fazer o Chico, né, no programa, que apareceria junto da Cristiane Torloni, né? Então, pega 2 crianças. Uma criança pode chorar e põe a outra. E aí o produtor do filme falou assim, realmente essa criança está chorando, vamos pegar outra. Como é que chama essa criança? Desculpa, gente, não é a Cristiane Torloni, é a Giovanna Antonelli. E foi. A Cristiane Torloni pareceu como mãe de das que recebeu mensagem, né? Inclusive ela também havia perdido um filho muito cedo também. Então, quando foram essas crianças, uma das crianças tinha o nome da Cidália, o nome da mãe do Chico. E a outra criança era a Giovanna. Então, houve várias coincidências que passaram durante essas filmagens e tudo. Uma delas era muito do Chico, né? A vida do Chico. Procuravam um cachorro, porque o Chico andava sempre com um cachorrinho vira-lata junto dele. E aí o produtor foi procurar um cachorro. Quando ele estava procurando, levado por umas das pessoas do centro lá de Uberaba, ele foi dos bairros procurando um cachorrinho que fosse mais ou menos parecido com o do Chico, que ele era o companheiro dele. E ele procurando, foi seguido por um cachorrinho. Mas aquele cachorrinho ele achou que não... E foi indo, procurou num bairro, procurou no outro, não havia o cachorro. De repente, ele pergunta para a pessoa que está levando ele lá em Uberaba para procurar o cachorro, qual é o nome desse cachorro? Chico. Aí o produtor olhou, Chico? É. Aí ele falou, é esse o cachorro que eu quero, porque aquele cachorro já estava seguindo ele desde o centro espírita. Então houve várias
coisas que falam sobre ele. O Valdo Vieira era um amigo do Chico. E era um tremendo espírita que achavam que era até o sucessor do Chico. Mas o Valdo Vieira não aguentou trabalhar com o Chico Xavier, porque era trabalho, 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 ele não se cansava. Ele acabou abandonando porque ele queria casar, queria ter a vida dele, e indo com o Chico ele nunca teria isso, porque a vida dele era só trabalho. E eles contam também que quando foi o primeiro livro dele, um dos livros bem famosos, que foram muitos, ele teve uma fila, virava quarteirões quando ele fez. Ele teve que dar 5.000 assinaturas. Aí falaram, Chico, vamos fazer um carimbo. Você carimba, você não vai dar autógrafo. Ele falou, não, é muito impessoal. Então, e continuava, e era um beijinho na mão da pessoa, é uma atenção, ele não se cansou, gente. Ele deu num dia só 5.000 autógrafos nesse coisa. Era uma pessoa dotada de uma energia que tinha que vir lá de cima mesmo, né? E eu sei que é um representante mesmo não podia ser melhor, né, gente? Tem várias curiosidades, tem inclusive, gente, esse pinga-fogo de 1971, aonde ele chega, ele era vaidoso, e quando ele foi para esse pinga-fogo, ele mandou fazer um terno, foi um debate, que foi um sucesso. Ele mandou fazer um terno e arrumou uma peruca. E as pessoas, para que você está usando a sua peruca? Ah, é porque lá em Uberaba é muito frio. E outros perguntavam, ele falou, é porque eu uso boné e o boné cai, a peruca não cai. Ele era vaidoso, ele depois, muitas vezes ele falou que ele era vaidoso, ou vaidoso ele falava. Mas foi uma pessoa incrível, gente. Vocês vejam um pouquinho, procurem um pouco na internet, que vocês vão ver esse programa Pinga Fogo. Está até meio preto e branco, meio ruim, mas vocês vão ver que respostas que ele deu. Enfrentou as maiores jornalistas, os maiores entendidos, pastores e tudo, e derrubou todo mundo. Né, gente? Procurem e vejam que vale a pena. É isso aí, gente. É um pouquinho do Chico. É uma pessoa que linda, maravilhosa. A gente tem que saber, né? Falar de espiritismo sem falar de Chico Xavier não tem graça. Falou, gente.